Fala pessoas, dia 3/5, quarta-feira, e vamos às notícias nesse vídeo que vai ser bem chato, porque assim como foi as joias, narrativas que são de um governo passado, hoje temos um novo governo, fazendo várias coisas importantíssimas, que devemos saber. Por quê? Ajudar a Argentina, muita taxação nova, um monte de coisa acontecendo. Mas aparentemente o Brasil, a mídia, vive no passado, alimenta coisas do passado. E as pessoas acham extremamente importante. Então vamos falar da questão que a PF apreende celular de Bolsonaro e investiga fraude no cartão de validação do ex-presidente. Para quem não sabe, eu falo validação para não ficar aí muito fácil para o algoritmo descobrir nosso canal. Mas isso que aconteceu. E só fala disso. Eu peguei aqui algumas notícias, mas são centenas falando sobre todos os detalhes disso aqui, como se fosse a coisa mais importante que está acontecendo no Brasil, Lula falando com a Argentina que vai dar ajuda, não. Problema com Bolsa Família, não. Problemas então com taxações novas, não. Nada disso mais interessa, na verdade até some. PL então das fake news, nada disso é tão importante quanto isso, Por exemplo, Justiça Federal anula a condenação de Cabral por Moro. Não, isso aí não tá tranquilo. Entenda porque Sérgio Cabral foi solto mesmo, condenado a mais de 400 anos de prisão. Não, isso aí não tem problema. Isso aí, na verdade, é normal no Brasil e ninguém comenta, acha normal, Mas a PF prende Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, e faz buscas na casa do ex-presidente na questão da validação, do cartão de validação. Cabral solto, condenado a 400 anos, mas Mauro Cid, por causa de um cartão, preso. Joga na minha conta, disse Cid ao pedir que segurança fraudasse cartão de validação. Veja diálogos nos quais Cid articula fraude em cartão de validação. Várias notícias. A quebra de sigilo telemático do celular do tenente-coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, revela o diálogo em que Cid pediu a fraude do cartão de validação da mulher do militar Gabriela Santiago Cid. Enfim, eu só pergunto pra você, por que você acha que alguém faria uma fraude do cartão da validação? Por que será? Só te pergunto isso. A esquerda, quando eu vejo vários comentários, vamos ler alguns aqui, tá? Mas tudo isso por causa, para não tomar a validação? Por que será? Tem muita gente que não pergunta nada, não vai atrás. Bolsonaro diz que leu a bula. Eu fiz muito mais que isso. Na verdade, eu fiz um estudo para ver como funciona o mRNA e fiz um vídeo completamente isento, mostrando para as pessoas, ensinando o que ela faz. E a pessoa decide. O vídeo foi apagado, infelizmente. Tem no Rumble ainda, um vídeo importante, um dos mais importantes que eu fiz nos últimos anos. Mas mesmo assim, as pessoas querem escolhas, decidir o que fazer da sua vida. Mas tem gente que não pode, E as pessoas, às vezes, pela luta pela liberdade, fazem coisas extremas, PF encontra certificados de validação falsos na casa de ex-auxiliar de Bolsonaro. Fez para a mulher dele, tá? Inclusive, ele não falou nada na PF, E tá aqui até a notícia, Mauro Cid fica em silêncio em depoimento à PF. Não falou nada. Saiba quem são os ex-integrantes do GSI do governo Bolsonaro presos por fraudar cartão de vacina. Isso aqui aparecia muito no cercadinho, inclusive. Todos eles, presos. Ao menos 2 ajudantes de ordem e seguranças do ex-presidente Jair Bolsonaro foram presos durante uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Que provavelmente o mais importante aqui do Brasil agora no momento é isso aí, Um deles é o ex-policial Max Guilherme, ex-assessor especial de Bolsonaro. A coluna na mira apurou que outros 2 presos são Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que a gente já falou, e o Sérgio Cordeiro, ex-assessor de segurança de Bolsonaro. Presos. E isso na mídia faz um grande barulho. O pessoal fica louco com isso aí. A gente vai ler os comentários das pessoas comemorando muito. Temos aí o PT de volta, que fez horrores no Brasil. Mas o mais importante hoje é a validação. A gente vai falar muito ainda. Alvo da Polícia Federal, Bolsonaro nega fraude em dados de validação. Não existe adulteração da minha parte. Falou que não, falou que puder, pergunta. O Felipe deu uma declaração lá no Pânico. Explicou. Bolsonaro sabia, diz a PF, ex-presidente tinha plena ciência da suposta fraude em carteira de validação. Plena ciência de uma suposta fraude de quem? Dele? Ou seria do Mauro Cid? As notícias, mas o pessoal, vibra. Nem é sexta-feira e já vou beber para comemorar, KKK, Laerte genial, Tá aí gadaiada, prova impressa, prova do quê? Mas o pessoal comemora como se fosse a coisa mais importante que está acontecendo no Brasil. Hoje, a PF
a mídia fala de se ele se validou ou não lá no passado, no governo dele, é mais importante do que o que está sendo feito hoje, né? Um monte de imposto aparecendo, uma PL da censura aparecendo, Google sendo intimada pela PF, enquanto Lula tá tranquilo. Lula tá tranquilo, fazendo os absurdos. Vamos ver até quanto tempo ele fica tranquilo, né? Porque ele está se aproximando muito da China, né? Bolsonaro em alvo de operação. Entrar nos Estados Unidos com dados falsos em cartão de validação é crime e pode levar à prisão por 10 anos em solo americano. 10 anos? Só que é o que acontece. Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos, dizem fontes do governo americano. Notícia do Metrópolis, um jornal que é mais de esquerda, dizem, né? E tá aqui. Segundo essas fontes, como chefe de Estado, Bolsonaro se enquadrava na lista de pessoas que o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, CDC, nos Estados Unidos, permitia entrar no país sem comprovação da validação completa contra o coronavírus, né? A mesma lista de exceções do CDC também abarca a filha mais nova do ex-presidente, Laura Bolsonaro, de 12 anos. Segundo as regras do órgão, pessoas menores de 18 anos de idade também não são obrigadas a comprovar que são validadas para entrar em território americano. Então, tá tudo ok. Tanto que ele teve notícias, né, de comendo na pizzaria. Vamos mostrar mais pro final, né? Flávio defende Bolsonaro e diz que há tentativa de assassinar a reputação do ex-presidente. Tentativa? Já foi feito um assassinato durante 4 anos. Hoje, inclusive, já passei por assassinato de reputação. E aí funciona mais ou menos dessa forma. Uma vez eu briguei com um youtuber de 3 milhões de seguidores e o cara falou assim, não, porque ele fala isso, ele fala aquilo, inventou mentiras sobre a minha pessoa, colocou um monte de prints na tela, onde passava tão rápido, eram tantos que as pessoas não liam direito, mas aquele monte de informações, pareceu que eu era um monstro. E como eu tinha 200 mil inscritos e o cara tinha 3 milhões, eu fiquei como mal visto. E é assim que funciona com a mídia. Como você vê as pessoas comemorando, é o quê? Passa a Globo o tempo inteiro falando mal. Quando aparece qualquer coisa, até como isso aqui, porque pelo visto as joias não deu muito certo, né? Agora eles vão até a validação. Mas tem coisa mais importante, né? Com celular dá para fazer muitas coisas. Sobre essa informação do Flávio, né? Eu vou mostrar aqui os comentários das pessoas sem colagem, né? Não é montagem, não. Isso aqui é uma sequência de comentários, né? Ele mesmo se destrói, kkk, não precisa, ele consegue fazer isso sozinho? Que reputação, que reputação? Teve alguma reputação? A reputação do Jair não vou nem falar a palavra, que reputação. Isso aqui é o povo. Por que eu trago essas informações aqui, esses comentários do povo? Porque a direita às vezes fica numa bolha. Fica só nos canais de direita o tempo inteiro conversando, comentando, todos dando risada, todo mundo no mundo perfeito. Só que eu já estive em grupos de trabalhos passados meus, pessoas próximas, a forma que a pessoa fala, o que a pessoa compartilha. Você vê como as pessoas falam, você vê que elas estão já com a cabeça feita pela mídia. Eles conseguiram destruir a reputação do Bolsonaro. Porque aí você vai tentar falar assim, olha, existe toda uma movimentação porque interesses financeiros. Não, passador de pano. A gente tentou fazer um trabalho sério, ok? Não consegue. Bolsonaro chora e diz que a operação da PF em casa foi para esculachar. E com certeza foi. Porque eu fico emocionado, mexeu comigo, sem problema. Agora vai para a esposa, para a filha. É desumano, prosseguiu. Mas a gente duvidava disso. Foi uma coisa que eu falei, né? Eu vou até mostrar depois aqui o print. O que iam fazer, o que estão fazendo com o Trump, o que fizeram com o Trump será feito com o Bolsonaro. Tudo! Né? E como as pessoas reagem, para de mimimi, vai chorar até quando? 600 mil pessoas que se foram, não foi desumano? Como se a culpa fosse dele, mas eles acreditaram na Globo, lógico. E daí, não sou lenço, o pessoal tirando sarro, né? Tá joia! Deixa de mimimi, vai chorar até quando? O Bozo esculachou o Brasil por 4 anos, olha quantas, 2.500 curtidas. Esse é o Brasil, esse aqui é o Brasil. Ah, não vem? Não, porque houve alguma coisa. Não, esse é o Brasil. Esse é o povo. A maioria dos comentários. Tá? É assim que funciona o Brasil. PGR se opôs à operação de busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Só que ela, infelizmente, a lindora, existe pessoas acima dela, pelo visto. O ministro mandou, pronto. Né? Técnica que validou o Bolsonaro nega ter imunizado o ex-presidente. O presidente falou que realmente não se imunizou. Militares se irritam com prisão de Cid e veem ação orquestrada de Moraes. Ação contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, dizem, acontece em meio ao esforço para despolitizar as forças e retomar um clima de estabilidade interna. Agora é tarde. As pessoas foram para QG, o pessoal ficou nas redes falando. Eu falei, olha, a única solução seria isso. Não fizeram nada.
Ou seja, agora aguenta. Poderia ter feito alguma coisa, não fizeram. Michele Bolsonaro, comentação da PF, na minha casa apenas eu fui validada. E é exatamente isso que o Bolsonaro falou. Ela nos Estados Unidos. A filha e ele não, né? E eu falei aqui, tudo que acontecer com o Trump acontecerá com o Bolsonaro. FBI atrás do Trump e PF aqui atrás do Bolsonaro. No Trump também foram na casa dele. E o que acontece quando vai na casa? Você pega o celular. E quando você está com o celular em mãos, e você vê que qualquer probleminha, qualquer coisa, eles fazem um grande alarde na mídia. Pegou o celular do Bolsonaro. Aí tem uma conversa com a mulher dele, conversa com um amigo. E aí vamos dizer que tem coisas pessoais constrangedoras. Será que a mídia vai pensar uma ou duas vezes antes de publicar? Lógico que não. Assassinato de reputação funciona dessa forma. E consegue através de qualquer bobeirinha. Às vezes, vamos dizer, você conversou com o seu amigo e você fez uma piada. Aí essa piada é politicamente incorreta e a mídia tem acesso a esse seu celular. Se você é uma pessoa de relativa importância e é alvo deles, eles pegam essa piada porque houve aí uma apreensão na sua casa por um motivo pífio e aí você vai na bola de neve de destruição da reputação. PF tem 60 dias para analisar material apreendido na casa de Bolsonaro. Ou seja, 60 dias de ver aí se acha alguma coisa que pode, olha isso aqui, né? E eles vão, enquanto tem um governo novo, que parece que ainda a gente tá no governo Bolsonaro, porque só se fala em Bolsonaro nesse Brasil. O cara não está mais no poder. Poderia as coisas mudarem, mas alguma coisa eles ainda estão preocupados. E o Trump é a mesma coisa nos Estados Unidos. Os caras têm muito empenho. Eu ainda estou esperando a grande briga, o grande quebra-pau entre as esquerdas. Mas não está acontecendo, os caras só vivem do passado. E como fica o povo? Ah, que dia, todo mundo feliz, tic-tac, vai fazer companhia ao Anderson Torres e risada. O brasileiro ri. Tá? A gente tentou aqui, esse canal aqui tem 14 anos. Altos e baixos e tal. Hoje tem um alcance perto do que era no ano passado, é pífio. Mas eu considero ótimo, porque são pessoas que realmente querem se informar. Mas é triste. É triste ver como um brasileiro consegue ser enganado em todas as esferas da sua vida. Moraes determina a apreensão de armas e passaporte de Bolsonaro. Armas. Você pensa no seguinte, Bolsonaro praticamente perdeu os carros blindados. Teve aí pessoas que ajudaram e deram. Agora vai na casa dele e tira a arma dele. O cara que mais visado aí, político, pelos criminosos, né? Pessoas já tentaram matá-lo. E os caras vão lá e tiram a arma do Bolsonaro. Como fica a situação do Bolsonaro? Mas o povo brasileiro vai dar risada, logicamente, né? Aqui o Eduardo Bolsonaro mostra que Bolsonaro era o único, né? Dizia o BBC News, presidente do G20 sem a validação da Assembleia Geral da ONU. Então, todo mundo falava, agora mudou. Sem poder entrar em restaurantes de Nova York, Bolsonaro come pizza na rua. Por que será? Porque ele não era validado. Em restaurantes não deixavam. E olha que interessante, vai viajar para o exterior, aí o governo atual fala, né? Faz post com Zé Gotinha após a operação da PF. A operação da PF, inclusive, que teve um timing incrível, né? Incrível. Teve o problema da PL aí, não passou, os caras ficaram com medo, era urgente, urgentíssimo. Mas se não vai passar, não é tão urgente assim. Aí eles, no dia seguinte, vêm com mais uma. Tipo joias, tipo leite condensado, sempre a mesma coisa. As pessoas acham muito importante. Você vê que o pessoal fica tudo muito animado, agora o Bolsonaro será preso. Enquanto o PT está tranquilamente fazendo as suas artimanhas, fazendo as suas movimentações. Os políticos atualmente fazendo todas as suas... Aumenta salário, aumenta a taxa para vocês, bom salário para mim, né? Vamos falar aqui de algumas coisas, mas infelizmente, porque o vídeo é chato, na minha opinião, porque eu tenho que parar para simplesmente seguir aí as informações, né? Que a mídia fica simplesmente enlouquecida com isso aqui, como se fosse a coisa mais importante do Brasil. Líder do PL relaciona a operação contra Bolsonaro à derrota do governo do projeto das fake news. Foi o que eu acabei de falar, né? Em conversa com jornalistas, o parlamentar sugeriu que a ação policial seria uma medida de retaliação após a derrota do governo sobre o texto. A gente fica perplexo. Na política, não queremos sempre ligar os fatos. Nós queremos aprovar um texto das fake news, mas o governo teve uma derrota ontem, né? Foi aberta a CPMI do dia 8 de janeiro, Bolsonaro foi na AgriShow e teve a população toda abraçando ele. Chega agora e acontece um fato como esse. A gente fica perplexo numa situação dessas e muito chateado, afirmou o parlamentar em conversa com jornalistas, né? Aí o pessoal aí pode falar assim, ou foi da PL ou foi do AgriShow também. Porque o Bolsonaro
começar a ir em eventos e começar a fazer tipo um movimento político, pode irritar as pessoas que não quer mais que ele volte. Então não só a PL, como foi aqui dito, pode ser muito mais coisas. Não há relato de invasão externa ao sistema, diz o Ministério da Saúde, nessa questão. Então não houve. Pensa comigo. O problema, na verdade, né, se ele tomou ou não, que se exploda. Né? Eu, sinceramente, acho que ele não mentiu. Ele realmente não tomou. Né? Se as pessoas fossem atrás das informações, não seria... Muita gente eu conheço não tomou. Entendeu? Mas, enfim... É isso que eu tô dizendo pra vocês. O brasileiro consegue ser feito de bobo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Enquanto o governo atual faz absurdos, enquanto os deputados fazem absurdos, o pessoal se preocupa com coisas pífias, com um circo. Um circo acontecendo. Lira promete ir à justiça contra a pressão desumana e mentirosa das Big Techs contra o PL das fake news. E eles vão brigar ainda. Não acabou esse problema. Tá? A gente teve um tempo aí. Mas é complicado porque o Moraes diz ser urgente definição sobre responsabilidade de plataformas digitais. Se esse cara diz urgente, é muito provável que aconteça. Porque tudo que ele diz acontece. Google se manifesta depois de decisão de Moraes. Big Tech negou o impulsionamento irregular de conteúdo. E a resposta foi muito boa. Por quê? Ao longo do texto, a Big Tech lembra que os recursos utilizados já o foram em diversas situações, incluindo para estimular a validação durante a pandemia e voto informado nas eleições. Ou seja, eles já fizeram isso antes. Mas quando é a favor dos caras, a favor do TSE, a favor aí de pautas globalistas, não tem problema algum. Agora, quando é uma opinião que a Big Tech fala assim, isso aqui vai prejudicar todo mundo. A empresa não vai parar de lucrar, as pessoas não vão conseguir usar a internet direito, vai piorar a internet. Aí eles falam assim, não, vocês não podem falar isso. Quando é deles, pode. E eles deram, né? Fala aí, como é que fica a situação então? Então não é pra ajudar pra nada mais, então? Foi que a gente avisou. Os caras fizeram aquela campanha pro Lula. A gente falou, os caras não são brincadeira. Os Estados Unidos fez aquela, né? Deu aquela mão. Agora os Estados Unidos estão preocupados, a gente vai ver aqui. Mas olha só primeiro isso aqui. Globo perde tudo e coloca mais um prédio histórico à venda. Né? E vai virar um prédio, vamos dizer assim, residencial. Sonhando que algum dia poderá se tornar uma Big Tech, a Globo decidiu colocar à venda o prédio histórico, que é uma das sedes da empresa desde a sua fundação de 65. As coisas não estão fáceis para a Globo. E por isso que a PL é tão importante para a Globo. Estados Unidos se mostram preocupados com acenos de Lula à Rússia e China, diz jornal. Ah, estão preocupadinhos então? Tem que estar muito mais que preocupado. E por isso que eu falei, ou vocês se agilizam, ou vocês façam alguma coisa, ou não avançam. Os sociais-democratas não vão sair do lugar. Lula discute a ajuda à Argentina com o Fernandes. Vou fazer todo e qualquer sacrifício para ajudar a Argentina, diz Lula ao lado de Alberto Fernandes. Ele vai fazer o sacrifício com seu dinheiro. É muito fácil fazer sacrifício com o dinheiro dos outros. Fique calmo, amigo. Irei lhe ajudar, pagarei todas as suas contas. Meu amigo aqui vai pagar tudo para ele. É isso que ele está fazendo. Você, nós pagaremos ajuda para a Argentina. Mas o importante é o cartão de validação do Bolsonaro. Isso aqui é muito mais importante, né? O Globo, ataque a Putin. Vídeo mostra o momento em que drone atinge o Kremlin. Eu achei isso aqui, né? Atinge o Kremlin, parece um fogo de artifício, né? Você pensa vai ser uma explosão. É que aqui não dá pra ver que não é o vídeo. Não gosto de colocar muito vídeo, porque o YouTube dá problema. Enfim, todo mundo tá falando em false flag. Todo mundo. E pra finalizar, entenda o vício em games. Transtorno prestes a ser superado por Theo em travessia. E lá começa. Começou o Lula primeiro falando dos gamers, né? Que é problema que esses jogos aí violentos, não tem jogo de amor. Aí aparece agora a novela. E você vai ver que aos poucos vai mudando a situação. Por que acontece? A China, você não pode jogar mais de 1 ou 2 horas lá, porque o Estado, ele não deixa. Em algumas regiões da China. Só que a China, ao mesmo tempo, tem parceria com a Epic Games. E ela dá vários jogos de graça na Epic. Enquanto ela impulsiona os jogos no Ocidente, lá ela corta. E talvez o Brasil, se talvez ficar do lado dos comunistas, querer entrar numa guerra, por exemplo, quem sabe o Lula mandar eu lutar a favor da Rússia e da China, né? Numa provável aí terceira guerra mundial. É bom que a gente pare de joguinhos e comece a treinar, né? Enfim, futuros distópicos, mas tão distantes. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Um vídeo chato, mas é isso que acontece no Brasil. O Brasil não é chato, né? É insuportável.
Nada mais que insuportável. Pessoal, lembre-se do Pix para ajudar o canal, que não coloco propagandas propositalmente. Mesmo assim, eu sou atacado pela direita, inclusive ficaram felizinhos, posts no Twitter felizinhos, né? Finalmente os youtubers vão acabar aí dando risada. Mas eu faço aqui há muitos anos, 14 anos esse canal, tentando melhorar o Brasil. Então lembre-se de ajudar o canal, que já passou por poucas e boas e ainda, por enquanto, está de pé. Lembre-se que também tem link da Amazon. A gente se fala e até mais.